Olá pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com função afim ou função polinomial do primeiro grau. Antes de vocês assistirem a esse áudio, por favor, assistam a parte introdutória de função, tá? Que relembra, né, a diferença entre uma função e uma relação, relembra o que é uma variável dependente, o que é uma variável independente, porque são conceitos que nós utilizaremos agora, tá? Então vamos começar aqui com um exemplo. Eu tenho aqui uma plaquinha com o preço de alguns combustíveis num posto aqui que eu chamei de posto parada incerta. Muito bem. O valor que eu vou utilizar como referência é esse aqui, ó. R$3 e aproximadamente 13 centavos, né? Mas eu não vou arredondar na minha tabela, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar uma tabela que vai relacionar duas grandezas, tá? Quais são essas grandezas? A quantidade de litros de combustível e o preço a pagar em reais. Então aqui, como eu estou relacionando duas grandezas, eu estou trabalhando com duas variáveis. Então eu já tenho que pensar nesse problema, qual é a minha variável dependente e qual é a minha variável independente. Enquanto vocês vão pensando, eu já vou preenchendo aqui a nossa tabela. Então vamos supor que eu coloque no meu carro 10 litros de gasolina comum. Então, vou fazer 10 vezes 3,129 e vou ter um valor a pagar de R$31,29. Vamos aumentar um pouquinho aqui a quantidade de litros, ó, 20 litros. Preço a pagar, R$ 62,58. Então, da mesma forma, vou pegar esses 20 e vou multiplicar por 3,129, ou duas vezes esse valor aqui de R$ 31,29. 30 seriam 3 vezes esse valor aqui de R$ 31,29, ou 30 vezes 3,129. Ficou preço a pagar R$ 93,87. Para 40 litros, R$ 125,16. E para 50 litros, R$ 156,45. Pois bem, então nós já havíamos notado que aqui estamos trabalhando com duas grandezas, né? Quantidade de litros de combustível e preço em reais a pagar. Daí eu falei para vocês pensarem nessas duas grandezas e me dizerem qual, né, é a variável dependente e qual é a variável independente, tá? Então vamos ver aqui. Lembram quando a gente trabalhou com função, o que eu tenho que ter, né, para que realmente eu verifique que eu tenho uma função? Então, vejam aqui, cada valor da quantidade de litros de combustível corresponde aqui a um único preço a pagar. Então, se vocês lembrarem da aula anterior, vocês vão lembrar do diagrama de Venn, tá? Imaginem essa tabela aqui em dois diagramas, um para a quantidade de litros e o outro para o preço a pagar. Então, esse 10 que está aqui no primeiro diagrama está se relacionando, se associando com um único valor no outro conjunto, no outro diagrama, que representa os valores de preço a pagar, tá? Então, gente, isso aqui é característica de função, tá? Eu tenho uma função, pois bem, então eu tenho duas variáveis, basta definir agora, analisando aqui a tabela, qual é a variável que depende de qual. Então, como vocês puderam perceber, nós utilizamos os valores daqui de cima dessa tabela, que são as quantidades de litros, para calcular o preço a pagar, tá? Então, isso significa que o preço a pagar está dependendo da quantidade de litros de combustível que eu vou colocar no meu automóvel, ok? Então, eu já sei qual é a variável dependente e qual é a variável independente. O preço é a variável que depende da quantidade de litros, né? Então, o preço eu vou substituir aqui pela variável y, que sempre vai ser a variável dependente.
E a quantidade de litros é a variável independente. Então, lá no lugar de litros, ó, eu vou chamar de x, tá? Bom, então vamos chegar aqui nesse problema, vamos chegar em uma fórmula, uma lei de formação matemática que me permita calcular o preço a pagar pelo combustível, tá? Em função da quantidade de litros que eu colocar. Então, vamos deixar essas duas incógnitas agora aparecerem nessa minha fórmula, né? Aqui eu coloquei valores para elas, ó. x10, calculei o preço 31,29. x20, calculei o preço 62,58 e assim sucessivamente. Então, imaginem que aqui eu tenho uma última coluna, tá? E eu não vou determinar aqui qual é o valor de litros de combustível. Eu vou dizer para vocês que esse valor será X. X litros de combustível é a quantidade. Então, o que vocês vão me dizer? Horas. Se o preço do litro é 3,129, para calcular o preço, você vai ter que fazer 3,129 multiplicado pela quantidade de litros aqui, que é X. Pronto, gente. Está praticamente aqui pronta a nossa lei de formação. Olha ela aqui, ó. Então, nesse caso, a nossa lei de formação ficou assim, ó. Y igual 3,129 vezes o X. O X está representando a quantidade de litros, né, de combustível, e o Y está representando o preço a pagar. Ó, o preço a ser pago pelo combustível está em função da quantidade X de litros. Então, eu também posso escrever isso de uma outra maneira. Ao invés de escrever Y, eu posso escrever assim, ó. Preço em função de X. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o preço depende de X, tá? O preço depende do valor aqui que eu colocar, que eu substituir para X, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos montar o gráfico dessa função. Porque vocês já viram também que toda função do primeiro grau, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau, o expoente do x é 1, não precisa aparecer. Toda função do primeiro grau, graficamente, será uma reta, tá? Então, eu vou com vocês agora lá para o GeoGebra, que é o nosso software de geometria, e nós vamos achar aqui onde está, aqui. Nós vamos montar a nossa relação aqui, a nossa função, né, que relaciona essas duas grandezas, o preço e a quantidade de litros abastecido, tá? Então, eu vou marcar aqueles mesmos valores que estavam lá na nossa tabela, eu vou marcar aqui. Por quê? Porque eu tinha um valor para X e, consequentemente, eu encontrei um valor para Y. Então, quando o X era 10 litros, ó, 10 litros, o que eu encontrei para o meu Y? R$ 31,29. Depois, eu encontrei o valor a pagar para 20 litros. Então, tá aqui, ó, tenho mais um par ordenado, 20 para X e 62,58 para Y. E assim eu fui fazendo. Então, cada valor daquela tabela, cada par ordenado daquela tabela, eu agora vou colocar aqui no gráfico, ó. Percebam que os pontos estão todos alinhados, né? Por eles passa uma reta. Que reta é essa? É a reta cuja equação é qual? Vamos escrever aqui. Qual é a equação dessa reta? Y igual a 3,129 vezes x. Essa é a equação da nossa reta, tá? Dá uma melhoradinha aqui.
Vamos colocar um valor um pouquinho maior, vamos colocar da mesma cor que a reta, e lá está, ó, que linda. Então, aqui eu tenho a minha equação que corresponde a essa reta. Vejam, nós trabalhamos com alguns valores para x, né? Mas existem muitos outros valores para x que eu posso colocar aqui, inclusive valores decimais. Agora, claro, o que é que eu não vou ter nessa situação? E é por isso que eu já estou trabalhando aqui com o meu gráfico no primeiro quadrante. Eu não vou ter valores negativos, né? Se eu não abastecer com nada, eu não vou pagar nada. Agora, a partir do momento que eu começo colocando 1 litro, eu já vou pagar R$3 e praticamente 13 centavos. 2 litros, 6 e pouquinho. E assim vai. À medida que vai aumentando aqui a quantidade de litros, percebam, aumenta o preço a pagar. Então, isso eu já quero dar uma adiantada para vocês. Percebam que que essa reta aqui é uma reta crescente, tá? Por quê? Porque os valores de x estão aumentando e também estão aumentando os valores de y. Então, essa reta aqui ela é uma função crescente. Crescente, ok? Tá aqui, ó, função crescente. E eu quero que vocês olhem para o sinal aqui desse número que vai na frente do x. Ele é um sinal positivo, né? Então, isso é uma outra característica para você identificar quando a função é crescente ou não. Quando esse valor aqui da frente do x for positivo, a tua função será crescente. Quando ele for negativo, a tua função será decrescente, ok? Nesse caso, função crescente. Também, né, na tabela, você consegue verificar isso porque aumentam os valores de x, aumentam os valores de y, ok? Ok. Então, agora vamos voltar aqui para os nossos slides, tá? Vamos já para o próximo. Muito bem. Aqui a gente fez a lei de formação para esse problema, né? Mas toda função do primeiro grau, ela tem uma forma, pessoal, tá? Todos os problemas que estiverem falando sobre função do primeiro grau, ok? Você pode modelar através de uma equação matemática. Sempre a mesma forma, que no gráfico será uma reta. Isso que é muito importante. E qual é essa forma? Olhem aqui para a parte branca. Ó. A forma é essa aqui. Y igual a vezes o x mais b. Tá? Já vou explicar o que é esse a e b para vocês. Vamos primeiro falar aqui desse y. Lembrando, esse y aqui, ele é a variável que depende do x. Então, ele também pode ser escrito assim, ó. F, entre parênteses, x. Eu estou dizendo que o y é em função do x. Eu estou dizendo que o y depende do valor de x que eu colocar aqui. Tá certo? Ok. Outra coisa, vem aqui para a esquerda comigo, ó. Aqui, eu estou dizendo assim, função polinomial do primeiro grau, uma função f, tá? Pode aparecer também função g, função h, tá? O mais usual é a função f e a função g, tá? Colocarem a letra f e a letra g para denominar funções. De R em R, parou aqui. O que é isso? O que é de R em R? Esse primeiro conjunto aqui, que a gente sabe que é o conjunto dos reais. Então, aqui dentro eu tenho todos os números reais. Ai, que números são esses, professora? Pois é. Então, vocês têm que lembrar da nossa primeira aula no AVA, que são conjuntos numéricos, tá? Vale a pena, vai lá, assiste de novo. Ou assiste pela primeira vez os slides, né? Então, o conjunto dos números reais
aqui na função, ele está aparecendo primeiro e é dele que sai a flecha em direção ao segundo conjunto. Pois bem, esse aqui, ele é o domínio. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que todos os valores de x estão aqui dentro do conjunto dos reais. Ah, então o x pode ser raiz de 3? Pode, porque raiz de 3 é um número real. Ah, o x pode ser menos 5,75? Pode, porque menos 5,75 também é um número real. Então, todos os números reais vão ser os valores do meu domínio e, portanto, os valores possíveis para x. São infinitos, tá? Agora, o meu segundo conjunto, que tá aqui, que é esse R também, ó, também é o conjunto dos reais, só que esse aqui, ele é o contradomínio. É onde você vai encontrar a imagem da função. Contradomínio. Vejam, claro que o contradomínio são todos os reais, né? Pode ser que a imagem coincida com o contradomínio. Pode ser que não. Então, tem que tomar cuidado. O contradomínio está aqui. Todos os valores que você tiver na tua função e substituir o x por um número real qualquer na tua função, você vai encontrar um y que vai ter que estar dentro desse conjunto aqui, ó, que é o contradomínio, certo? Bom, formas de escrever a função, né? Eu já coloquei aqui para vocês, na parte branca. Então, pode ser y igual a ax mais b. Falou em função polinomial do primeiro grau, falou em reta, você vai trabalhar com essa forma ou com essa aqui de baixo, a que você preferir, tá certo? Então, vamos dar uma apagadinha aqui em tudo que a gente fez e vamos seguir, que tem bastante coisa ainda para a gente revisar, tá? Então, continuando. Esse A agora, o que é esse A? Bom, o A e o B, eles são números reais, tá? São números reais. O A é chamado de coeficiente angular. Angular, lembra ângulo, não lembra? Então, quer dizer que tem a ver com a inclinação dessa reta, porque essa função do primeiro grau é uma reta no gráfico. Então, o que é esse coeficiente angular? O que ele me dá? Ele me dá a declividade da reta, ou seja, a inclinação da reta com o eixo X. Vou mostrar isso aqui bem direitinho para vocês daqui a pouco lá no GeoGebra, tá? Então, não confundam, tá? Não confundam esse valor aqui, por favor, não confundam esse valor. Ele é o coeficiente angular da reta. Ele mede a inclinação da reta com o eixo X, tá certo? Agora, o que é aquele B? Ele também é um número real, né? Coeficiente linear da reta. O que ele mostra para mim? Onde a reta intercepta, corta o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. O ponto onde a reta estiver cortando o eixo Y é exatamente esse B. Vamos voltar um pouquinho lá naquele nosso gráfico que a gente acabou de fazer. Ó, quem é o meu A aqui nesse gráfico? Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Tem. Quem é o meu A aqui nesse gráfico? Ah, o meu A está aqui, ó, na frente do X. Esse aqui é o meu coeficiente angular. É o meu A, né? Ai, professor, como é que calcula esse A? Ah, tem como calcular esse A. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Aguenta aí. Agora eu não tô vendo e vocês também não estão vendo onde está aquela outra parte da função, que é o B. Não tem por quê? Porque aqui o B vale 0.
Ah, é mesmo, porque olha aqui, ó, a reta está saindo aqui da origem, ó, cortando o eixo Y exatamente em 0, por isso que não tem o B, tá certo? Muito bem, voltando então aqui para os nossos slides. Vamos já para o próximo, tá? Então, vamos falar agora mais sobre o coeficiente angular, né? O coeficiente angular, ele vai me dar a declividade da reta. Aí fala assim aqui, ó, a declividade ou o coeficiente angular de uma reta é o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa. Pois é, o que é isso aqui? O que ele quer dizer aqui, né? Bom, vamos olhar alguns gráficos já prontos antes da gente ir para o GeoGebra, tá? Vejam esse aqui de baixo, ó. Esse gráfico aqui, eu tenho uma reta, tá certo? Deixa eu mudar essa cor aqui, senão eu não consigo enxergar onde está. Vou mudar aqui, ó. Eu tenho uma reta, ó, que é decrescente, ok? Esse alfa aqui, 135 graus, não é o meu A, tá certo? Então é agora que quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. O que é o meu A? O meu A é a tangente. Atenção, hein, gente? O meu A, que também pode ser chamado aqui de M, tá? Esse M pode aparecer para vocês, ok? Então, o que significa esse meu M, né? Que seria o coeficiente angular da reta. Ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Então, ele é a tangente desse ângulo alfa aqui, ó. Então, se eu souber a tangente de 135 graus, eu tenho o coeficiente angular da reta? Sim, eu tenho o coeficiente angular da reta. Qual é a tangente de 135 graus? Menos 1. Então, significa que essa reta tem um M, né? Mas a gente vai usar o A, tá? Igual a menos 1. Ah, então quer dizer, professora, que essa reta aqui, deixa eu mudar a cor, ela pode ser escrita assim, ó, y igual menos 1x mais b? Ela pode ser escrita assim. E pode ser escrita ainda inteira, completa, porque eu sei quanto vale o b. Lembra que eu falei para vocês que o b é o coeficiente linear da reta e que ele mostra para mim onde a reta corta o eixo y? Olha aqui, ela não está cortando o eixo y em 2. A reta corta o eixo y, pessoal, quando o x vale 0. Então, o x vale 0, o y vale 2. Então, quer dizer que esse b aqui, ó, vai valer 2. Ah, então eu já sei qual é a equação dessa reta. Ela é menos x, não precisamos colocar menos 1 vezes x, né? Mais 2. Isso mesmo? Isso mesmo, tá? Então, lembrem, o ângulo de inclinação em graus não é o meu A, tá? Não é o meu coeficiente angular. O meu coeficiente angular é quando eu encontro a tangente deste ângulo de inclinação da reta com o eixo X. E outro detalhe, esse ângulo de inclinação sempre no sentido anti-horário. Você sai do eixo X e gira no sentido anti-horário até encostar na reta. Aí você tem o teu ângulo de inclinação da reta com o eixo X, tá? Eu vou apagar aqui tudo, ok? Por quê? Porque eu quero mostrar mais um aqui para vocês. Esse primeiro eu vou falar depois para vocês dele, tá? Lá no GeoGebra. Olha aqui uma outra reta. Essa reta aqui, ela é crescente. Temos condições de encontrar a equação dela? Sim, nós temos condições de encontrar a equação dela. Como ela é uma reta, eu já sei que ela é y igual a x, né, mais b.
O gráfico já me deu o B e o gráfico já me deu o A. Claro, o A não é 45, pelo amor de Deus, isso aqui é o alfa. É a inclinação da reta com o eixo X. 45 graus. Agora, qual é a tangente de 45 graus? 1. Muito bem. Então, se o A é 1, 1 vezes x, x. Vou lá no gráfico, onde a reta corta o eixo y. 3 mais 3. Ah, é muito fácil. Meu Deus do céu, muito fácil. Então, agora, vamos para o próximo aqui, ó. 90 graus. E esse aqui? Ah, esse aqui eu também vou falar para vocês daqui a pouco, junto com esse, ó. Esses dois, fiz um casadinho deles, tá? Então agora, pessoal, vamos lá para o GeoGebra, porque ainda não terminou, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão calcular esse tal desse A, que é o coeficiente angular, ou também, né, chamado de M, ok? Então a gente vai agora lá para o nosso GeoGebra. Já tem tudo pronto lá. Coeficiente angular. Deixa eu só tirar essa reta daqui. Não, essa reta vai ficar aqui. Então, vejam bem, eu tenho uma reta aqui, esse gráfico, tá? A equação dela está aparecendo aqui na janela de álgebra. F de x igual a menos x mais 4. Mas se eu não tivesse isso aqui, só com essa reta eu conseguiria? Sim, se eu souber o ângulo de inclinação dela, ó. 135 graus, tá certo? Então, esse ângulo de inclinação aqui, se eu calcular a tangente dele, que é menos 1, eu tenho o A, tá? Ó lá, ó, menos 1. E o que é esse mais 4? Esse mais 4, pessoal, é exatamente esse ponto aqui verde, ó, que é o B, o coeficiente linear da reta. Estão vendo aqui o meu B? Que é 4, eu posso brincar aqui com vocês, ó. Vou colocar o B igual a 3. Venha, venha. 3. Olha lá, o que aconteceu? Mudou o ângulo de inclinação? Não, porque eu não mexi no A, ó. O A tá aqui, que eu coloquei para eu também poder mexer e mostrar para vocês algumas coisas. Bom, o B mudou, a inclinação não mudou. O que vai mudar nessa reta aqui? A translação dela com relação ao eixo Y, ó. Ela era menos x mais 4, ela ficou menos x mais 3. Ah, tá, se eu quiser colocar no 2, o que vai acontecer? O B vai ficar 2, olha lá, ó, 2, mas o A continua sendo menos 1, porque eu não mexi no ângulo de inclinação da reta com o eixo X. Não mexi, tá certo? Ah, tá. Então, esse aqui tá entendido. E se a gente mexer no A? O que vai acontecer? Ele vai mudar, né? Então, olha aqui, ó. Eu vou colocar agora um A igual... Deixa eu só mudar ela... Deixa eu colocar agora um A positivo. Um A positivo. Aqui, ó. 1. Olha quanto é que mede minha inclinação, ó. 45 graus, tangente de 45 graus, eu sei que é 1. Por que eu tô trabalhando com esses ângulos? Porque são ângulos que vocês conseguem saber o valor da tangente, né? Ah, professora, e se for outro ângulo? Se for outro ângulo, você não tem obrigação de saber, né? Decor, tá? O que interessa é o coeficiente angular. Se der o ângulo, ele vai dar ângulos notáveis, ângulos que vocês têm condições de calcular a tangente, sempre com referência a 30, 45 e 60 graus. Então, olha aqui essa reta laranja, ó. Ela tá cortando o eixo Y em 2, porque eu não mudei o B, tá? E ela tem o coeficiente angular igual a 1. Agora, muito importante, vocês não podem confundir o coeficiente angular da reta com o ponto onde ela corta o eixo X. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha onde é que ela tá cortando o eixo X aqui, ó. Em menos 2. Olha o coeficiente angular dela. 1. Tá? Ok. Espero que isso aqui esteja entendido. Tá? Professora, se eu não tivesse o ângulo de inclinação da reta, como é que eu faria para calcular? Como é que eu faria para calcular esse A aqui, ó?
Eu tô vendo aqui que a minha reta, ela pode ser escrita como sendo... Vamos esquecer que tá aqui, tá? Esquece. Mas eu sei que eu já posso, pelo gráfico, escrevê-la assim, ó. AX, né? Mais 2. Mas vamos supor que eu não sei que o A é 1. Como é que eu calculo? Pessoal, muito fácil. Como o A, ele é o resultado da tangente do ângulo de inclinação, tá? Vou colocar o ângulo aqui para vocês verem. Só a marcação dele, tá? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Aonde, professora, que você está vendo esse triângulo retângulo? Aqui, ó. Eu estou vendo ele aqui, ó. Tá pintado de azul bem clarinho. Ah, não estou enxergando. Vamos colocar de outra cor, então. Vamos colocar ele de laranja. Pronto. Ah, eu mudei outra coisa, pus de laranja, né? Pera aí. Deixa eu voltar aqui no azul. E vamos colocar esse aqui de amarelo. E vamos colocar uma transparência aqui que seja não muito transparente. Então, olha lá. Olha o meu triângulo retângulo. Ó, se eu desmarcar o ângulo aqui, vai aparecer o triângulo inteiro amarelinho, tá? Então, como eu quero a tangente deste ângulo, não é a tangente que eu quero? É, professor, é a tangente. Então, vamos lembrar. Tangente, o que é tangente? Então, vou colocar aqui, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, coK, é a tangente. Ah, legal. E qual é o cateto oposto? Vai lá no teu triângulo, pessoal. Quanto mede esse segmento aqui, ó, que é o cateto oposto ao ângulo? Quanto mede essa distância aqui? Vamos ver? Essa tua distância aqui, ó, deixa eu colocar ela como objeto aqui, que já vai... Só um pouquinho. Ela já vai aparecer aqui, definir como objeto. Eu já vou ter aqui a distância, ó. Só que eu tenho que pedir para colocar como valor, né? Eu quero saber o valor daquela distância. Já vou mostrar aqui para... Opa! Já vou mostrar aqui para vocês, ó. Só que eu vou ter que mudar de cor, porque isso aqui tá impossível agora de visualizar. Eu não tô enxergando mais nada. Eu vou colocar um vermelho aqui, que vai ficar bem visual, tá? Então, esse B1 aqui, eu tenho que fazer ele aparecer como valor. Então, valor, ok. Então, olha aqui, mas eu já vou mostrar para vocês como é que calcula, né? Então, o cateto oposto, tá? Ele vai do 0, ó, até o 2. Então, ele tem 2 unidades. E o cateto adjacente, ele vai do 0 ao menos 2. Mas é claro que eu não tenho uma medida aqui de lado de triângulo igual a uma medida negativa. Eu trabalho com valores modulares. O que é isso? Somente valores positivos, porque o módulo é a distância desse ponto até a origem. E eu não vou dizer que a distância é menos 2. Então, a distância são 2 unidades, tá? Então, agora vamos de novo aqui para a minha tangente, ó. Tangente do ângulo alfa. O que vai ser? Cateto oposto, quanto é? 2. Eu vou dividir pelo cateto adjacente, quanto é? 2. Aqui eu já estou calculando, gente, o resultado da tangente daquele ângulo. Eu não estou calculando o ângulo que é o alfa, ok? Então, a tangente vale 1. O que é isso aqui? Meu A de coeficiente angular. Então, como é que fica essa função? Ó, tá aqui ela, ó. 1x mais 2. O meu A é 1 e o meu B é 2, certo?
Tá, se eu mudar o B aqui, ó. Se eu mudar o B, mudar a reta de posição, o que que vai acontecer com o meu coeficiente angular? Ele vai mudar? Vai mudar também, mas veja, eu não mexi no coeficiente angular, ó. Então, ele vai mudar? Se eu não mexer no coeficiente angular, não. Se eu só mexer no B, ele não muda. Ele continuará sendo 45 graus. Ele continuará sendo, na verdade, o ângulo continuará sendo 45 graus, ó. Aqui só vai mudar o seguinte, 4 divididos por 4, mas vai continuar dando 1, ok? Beleza? Tá. Agora, se eu mudar o A, bom, se eu mudar o A, daí mudou mesmo, né? Olha lá, ó. Vamos fazer pra cá agora, tá? Deixa eu ver se tem uma borracha aqui pra eu apagar tudo que eu fiz. Vamos ver. Pronto. Então é o seguinte, eu tô agora com A negativo. Aqui eu tô vendo que ele vale menos 1,5, ó, aqui em cima, tá? Mas se eu quiser calcular, eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá? Eu vou fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, só que o valor é negativo porque a minha reta é decrescente, ok? Então, se você calcular lá, ó, 2,8, que é esse comprimento aqui, dividido, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente, por 1,87, você vai chegar bem próximo, ele arredondou, a menos 1,5, tá? Vai dar aproximadamente 1,5, vai dar 1,49732, ok? Dá para escrever essa função? Sim, dá para escrever essa função. Tudo que você precisa tá aí. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente faz para calcular esse A. Tem uma fórmula, professora, para calcular esse A? Tem uma fórmula. Eu quero. Então, você pega as coordenadas desse ponto aqui, ó, e faz coordenada y desse ponto, menos a coordenada y do outro ponto, certo? Você pega dois pontos e faz a diferença, né? Coordenada y de um ponto, menos a coordenada y do outro, dividido pela coordenada x de um ponto, menos a coordenada x do outro, né? Ou você faz aqui direto no triângulo. Eu acho bem melhor do que decorar a fórmula. Eu quero voltar com vocês agora, eu vou e volto, né? Vou e volto. Eu quero voltar com vocês agora aqui, ó, neste problema do preço em litros. Vamos apagar todos os borrões que eu fiz. Pessoal, e aqui? Como é que eu calcularia? Como é que eu calcularia aqui o meu valor do A? Como é que eu chegaria nesse 3,129 para saber o ângulo de inclinação? Gente, mesma coisa. O que você precisa? Você vai precisar, vamos marcar aqui um ponto ali no eixo X, ó, bem aqui, acima dos 50, tá? Vamos colocar um segmento aqui, ó, daqui até aqui, porque esse é meu cateto oposto, e vamos medir esse segmento. Vamos medir esse segmento aqui. Vamos medir ele, deixa eu só fazer ele aparecer aqui como valor, né? E não como nome, valor, ok, tá aqui, ó. Então, essa distância é 156,45, tá? E do 0 até os 50 são 50 unidades. Então, o que eu vou fazer? 156,45 eu vou dividir por 50. Pasmem vocês, o resultado será 3,129, que é exatamente o valor do coeficiente angular. Porque o que eu calculei quando eu fiz isso? Eu calculei a tangente do ângulo, que ângulo, professora? Esse ângulo aqui, ó, alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu peguei
156, pode fazer lá para conferir, e 45 e dividir por 50, certo? E vai dar exatamente 3,129, podem acreditar em mim, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que por hoje, por esta aula aqui, já tá bom. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente ir para os exercícios, né? Então, a próxima aula a gente vai só resolver exercício, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos, tchau!